Olá, bem-vindos! Nós somos o podcast Mundo Senses, da Ciências da Aprendizagem. A gente está aqui no Espaço COSI, com a R2PM Produtora, Facilitação Gráfica da Arte na conversa. E eu sou a Raquel. Eu sou a Cibele. Eu sou a Daniela. E eu sou a Soraya. Estamos hoje aqui para falar sobre comunicação, né, meninas? Comunicação. Isso aí. E aí, como nossa convidada muito especial, temos aqui a Dani Campos, que é diretora de RH de Operações da Regional Sul. Não, São mito, Paulo. São Paulo. Eu fui por 5 anos da Pois Sul, é. agora eu tô na São Paulo. Na Regional São Paulo, da Leroy Merlin. E o mais legal é que, Dani, a gente se conhece há quase uma década, né? 9 anos. 9 anos de parceria. O tempo foi bom, a gente tá cada vez melhor. Maravilhoso, muito bom. E a ideia hoje, como eu falei, é conversar um pouco sobre comunicação, né, Si? Isso, e aí a gente convidou a Dani para falar de comunicação, afinal de contas, né, Dani? O que é? Isso é o dia a dia da gente na dia-a-dia. empresa, é o tempo todo a gente falando de comunicação. Hoje com redes digitais, com o mundo tecnológico, acabei aqui falando para vocês, gente, o WhatsApp não para. Então, a gente se comunica hoje de todo tipo, de toda forma, né? Então, hoje a comunicação, eu acho que ela é uma das competências mais importantes para a gente, né? E diz lá, Sô. Desculpa, Si. Então, e dentro desse mundo mais tecnológico, assim, o que é que você acha que isso demanda de nós, comunicadores, dentro das empresas? Assim, o que é que há de novo? Então, primeiro de tudo, que hoje as plataformas falam por si só, né? Então, a gente sabe que as plataformas acabam trazendo uma comunicação e se você não tiver essa proximidade também, ela pode ficar um pouco enviesada, né? Então, assim, como que é uma comunicação no WhatsApp? Ela é rápida, ela é na hora, mas eu não tenho one-to-one, eu não tenho olho no olho, eu não tenho aquele toque da comunicação, né? Aquele estar presente. Mas eu tenho que estar presente, porque também é uma forma de se comunicar. Então, assim, hoje, na escrita, a gente se comunica por canais online, de várias formas, mas a gente tem que saber o como também. Porque como a gente não tem a proximidade, qualquer coisa que você escreve, eu posso te escrever uma coisa com um sentimento e você vai interpretar com outro tipo de sentimento, né? Então, assim, é bom, porque é rápido, né? Então, o que às vezes funciona melhor? Quero falar com um colaborador, não tenho a possibilidade de ter o one-to-one, não consigo falar com ele frente a frente, o que eu faço? Faço uma videoconferência, né? Sim. A videoconferência ajuda um pouco mais, você consegue olhar um pouco mais para essa pessoa, facilita a comunicação, mas de uma certa forma não é a mesma coisa que o presencial. Ela ajuda, mas não é a mesma coisa que o presencial. Já os canais escritos, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, por exemplo, gente, como que eu vou dar um feedback por WhatsApp? Qual é a forma que a pessoa vai interpretar isso, né? Então, assim, eu falo assim, hoje a gente tem a gente tem que aprender a se comunicar, mas a gente tem que aprender a ser assertivo também, porque senão a comunicação ela vai ser só a comunicação em si, mas a gente não vai ter assertividade, principalmente quando a gente fala em meio corporativo. Perfeito. E sabe, é interessante, né? Porque a comunicação, eu acho que é a competência mais antiga que a gente tem, né? E ela sempre aparece nos top 10, né? A comunicação. E como competências do futuro, Como né? do futuro, exatamente. E ela vem falada, sei lá, desde quando, né? Exatamente. E eu gosto quando você fala, né? Como que eu faço para ser mais assertivo, né? Porque a comunicação é aquela ponte, né? Eu dou conta do que está na minha mão para tentar te acessar. E tem coisas que estão na sua mão, né? Sim. E aí eu quero te fazer um convite para essa conversa. Nesse período, vamos dizer pós-pandemia, né? Que a pandemia, acho que a gente fez grandes transformações, mas depois, né? Eu acho que também já está um pouco ultrapassado falar pós-pandemia, né? Mas e hoje, assim? Já passou. Já passou. Como que você vê as relações, né? Como que a comunicação tem ajudado as relações entre colaboradores, os líderes, o ambiente organizacional? Ou não, né? Ou não, Hoje, a gente teve um momento que as pessoas ficaram muito tempo em casa, né? Então, principalmente os colaboradores sentiram falta dessa presença, né? E a gente teve que se reaprender num certo momento aí, onde as coisas estavam fechadas, e a gente mudou a nossa forma de comunicação. Passado isso, hoje a gente tem o hibridismo. Então, assim, às vezes, algumas pessoas trabalham em casa, outra no presencial, mas a gente já consegue se comunicar de uma forma melhor.
Mas assim, a gente aprendeu a fazer a comunicação diferente do que a gente tinha no passado. A gente mudou a nossa comunicação. Já transformamos, ela já está transformada. O que eu acho hoje? Eu acho assim, que dentro da liderança, eu acho que a gente é mais genuíno. Eu acho que a gente se importa mais com as pessoas. Eu acho que a gente, no passado, tinha medo de falar algumas coisas, ou a gente enviesava um pouco o feedback, sempre tinha um lance muito do positivo, e hoje em dia eu acho que a gente começa a aprender a ter conversas difíceis. Então, o que eu vejo que a gente investe bastante na liderança, na mentoria, no coaching, para realmente aprender a ter essas conversas difíceis que não são fáceis, né? Por isso que elas chamam conversas difíceis, elas são desafiadoras, e muitas vezes a própria liderança tem uma dificuldade de dar aquele feedback, diríamos, de desenvolvimento. É fácil elogiar, principalmente falando um pouquinho da nossa cultura, né? A gente gosta de elogiar, a gente gosta de valorizar, mas e realmente quando eu preciso ajudar a pessoa a se desenvolver? Quando eu preciso dar aquele feedback que muitas vezes vai doer, né? E às vezes eu falo e eu não sei se a pessoa entendeu. Então eu preciso preparar a liderança precisa ser preparada para ter essas conversas difíceis. E como é que está esse caminho de desenvolvimento dessa liderança para as conversas difíceis, para rever o que é um feedback, assim, né? Desde há muito tempo a gente fala feedback como uma ferramenta de desenvolvimento, tal e coisa, mas a gente sabe que assim, se vamos sentar e vamos fazer uma rodada de feedback. A pessoa já meio respira, já respira, assim, né? já fica dura, né? Assim, isso está sendo revisto de fato como um traço cultural dentro das organizações? Sim. Hoje eu acho que a cultura do feedback, até porque temos muito tipo de gerações trabalhando juntos, né? Temos as gerações Z, W, Y, então tem várias gerações trabalhando juntos. Então, eu tenho a pessoa de 60 anos, 70 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, 17 anos, 15 anos, está todo mundo trabalhando junto. Então, a forma de trabalhar é diferente. Eu tenho pessoas totalmente digital, tecnológicas, e tenho pessoas que não são tão digitais e não são tão tecnológicas, né? Então, assim, eu tô lendo um livro que chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Até para entender um pouquinho como trabalhar com essa nova geração, né, gente? Então, assim, tecnologicamente, eles dominam. Mas, frente a uma situação difícil, frente a resolver uma situação que muitas vezes a gente tem no mundo corporativo, estar com as pessoas, estar numa negociação, como é isso para uma pessoa que é muito digital e é muito tecnológica ao mesmo tempo, tá? E às vezes a facilidade da pessoa que tem a negociação, ela também não tem a facilidade digital. Sim. Então, essa junção, gente, para nossa comunicação, ela é muito importante. Mas fazer essa junção não é nada fácil. Você está falando de um aspecto comportamental e que vem muito de uma bagagem da experiência, né? De quem está na vida há mais tempo. Exatamente. E, ao mesmo tempo, uma facilidade aí com os meios digitais, com lidar com uma conversa como essa aqui que a gente está tendo. E algumas pessoas que estão há mais tempo aceitam a mudança, outras não. Perfeito. E elas ainda estão no mundo corporativo. Então, hoje, quando eu trabalho com um trainee, não é a mesma forma que eu vou falar com um gerente que já está bastante tempo junto com a gente, né? A forma de pensar é diferente, o time das pessoas hoje em dia são diferentes, o olhar de qualidade de vida das pessoas hoje é diferente. Então, a gente tem pessoas que trabalham 12, 14, 15 horas por dia e a gente tem pessoas que efetivamente querem entregar e fazer um mix aí da qualidade de vida delas. E tudo isso está muito relacionado ao quanto eu conheço da pessoa que trabalha comigo, como eu me comunico com ela e como que eu posiciono as entregas que ela tem que ter, né? E faz parte desse preparo, né? Saber com quem você vai falar, para quem você vai dar o feedback. Sim. Porque não adianta você só se preparar para dar um feedback assertivo pensando como você gostaria de receber esse feedback. Porque Exatamente. você pode falar com uma pessoa completamente diferente de você. Eu gosto de falar assim, né? A gente tem que quebrar um paradigma, né? Que a gente sempre fala assim, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Exatamente. Né? O que encaixa para mim, encaixa para mim, né? Exatamente. Então, como é que a gente faz essa adaptação? E tem estudos dizendo que nos próximos 7 anos, 8 anos, ou seja, 2030, 2032 no máximo... Estamos quase lá, já. Estamos quase lá, tá batendo.
a gente vai ter uma inversão, né? A gente vai ter mais gente no mercado de trabalho com menos de 28 anos do que hoje a gente tem acima de 30 e poucos anos. Então, vai mudar mesmo. Já tá mudando, né? E a gente tá nessa Já transição. muda, porque os gostos são diferentes, é isso que Os gostos, os quereres Aham. e os sentires, né, que a gente fala, são diferentes, né? Porque o que lá atrás, e eu tô dizendo lá atrás, não tô voltando muito no tempo, e lá atrás, tipo 5, 7 anos atrás. Uhum. O que era valor, agora já é de forma diferente. Né? Sim. Então, como a organização pode usar a comunicação para fazer realmente essas grandes pontes, né? E ter uma liderança empática, né? É. Porque, assim, muitas vezes, o líder, ele não pode fazer de conta que ele gosta disso, que ele é flexível, que ele tá tentando, que ele tá Não indo encaixa mais, nos né? limites, que ele tá se encaixando. Não encaixa mais. Se as pessoas, se a liderança não for colaborativa, se ela não souber trabalhar com a inclusão, porque a inclusão, eu falo, você vai ter uma equipe com pessoas de 70, você vai ter uma equipe com pessoas de 30 e com pessoas de 15. Então, assim, como que você trabalha essa inclusão? Como que você aprende a lidar com todas essas pessoas, né? Então, E aí entra num quesito muito importante, que é o fato da inteligência emocional. Se eu não me conheço, eu não vou vai conseguir ser me muito- comunicar. Vai ser muito difícil reconhecer o outro, né? E é interessante, assim, que a gente fala há muito tempo que o outro é nosso cliente do processo de comunicação. E aí, quando você é líder, você está falando ali com uma massa de 20, 30 pessoas da tua equipe, e você esquece de olhar essa individualidade, né? Então, é muito legal esse conceito que você traz da empatia linkada com a diversidade. A diversidade de forma de pensar, da bagagem, dos gostos, enfim, Das daquilo que eu, experiências de vida, que eu carrego na minha mochilinha. E aí é um super desafio, ainda mais esses ambientes mais híbridos que a gente vive, com todo o estresse, a correria, a volatilidade. E Enfim. tem uma questão que toda empresa busca resultado, né? Então, eu falo assim... não vai deixar de olhar para isso, né? Fato, né? E aí eu penso assim, como que efetivamente hoje a gente consegue trabalhar isso no link de trazer um resultado de forma positiva, de forma, eu acho que inclusiva também é importante e colaborativa, né? Porque por muito tempo eu tive, manda, obedece, tu faz. Mas, E trazia- mas hoje não, as pessoas não E querem mais isso, gente. As e pessoas trazia não... resultados a curto prazo também, né, Dani? Porque é aquela coisa de eu tô fazendo porque o chefe me mandou, não porque eu tô afim, não porque eu acho que isso é valor para mim, né? Perdi o propósito, por que eu tô fazendo aquilo? Eu só fazia. Por quê? Porque tinha alguém que me mandava e eu ia lá e executava, né? Então, Sim. se a gente olha para a comunicação, era uma comunicação de via única, né? Só um caminho. Só um caminho. E eu acho que agora a gente tem essa oportunidade de dialogar. E o diálogo, se eu não estiver aberto, porque eu estou falando e o outro vai contribuir junto, então eu nem vou para esse diálogo, porque aí eu volto naquele modelo lá de trás. Sim. Não, e tem uma coisa muito importante, né? Informação. Quanto eu tinha de informação no passado? Claro. Aham. O quanto eu tenho de informação agora? Quem tem curiosidade, gente... Aprende qualquer coisa E aí eu na falo, internet, se o né? líder não inspirar, muitas vezes, hoje em dia, o colaborador pode saber... Qualquer um pode saber mais do que o outro. Né? Eu não tenho mais domínio total naquilo que eu faço. É óbvio que eu tenho conhecimento, eu tenho estudo, eu me aprofundo, é fato, né? Mas, assim, de uma certa forma, tudo que eu quero saber hoje eu tenho informação na mão. E porque antes a informação era moeda de troca, era Sim, poder, né? esse Então, a poder informação fica comigo, Exatamente. né? Eu Você vou não te passar- liberava não tudo. liberava, fico comigo, porque aí você vai precisar me acessar para se desenvolver. E hoje a informação está dada, está no mundo. Então, como é que eu gero essa relação? Não, e o que é poder hoje, né? O que é Acho é que poder? aí é eu, uma acho pergunta. eu acho que tem uma coisa importante quando a gente fala do poder hoje, porque eu falo que quem tem uma escuta de verdade, quem escuta, porque as pessoas muitas vezes, e aí entra no processo de comunicação e de poder, então quem vai ser o líder que impacta? Quem vai ser a pessoa da equipe que impacta? Aquela pessoa que escuta, respira, escuta mesmo e depois De ela verdade, reage. né? Porque tem gente que reage antes de você terminar de falar. É aquela E isso que não vai ouve- inspirar ninguém, não- né? Perfeito. Aquela que ouve com o coração, né? E Isso é poder hoje em dia, viu? Quem ouve com o coração é poder. É muito legal isso que você traz, Dani, porque a gente tem várias metodologias, vários caminhos dessa comunicação mais assertiva, né? E quando você fala assim, vai ser referência, vai inspirar a pessoa que escutar,
respirar, ou seja, trazer para consciência o que tá recebendo de informação para depois te responder, né? Então a gente está falando dessa comunicação ser menos violenta, né? Exatamente. A comunicação não violenta é isso. O que acontece é que a gente tem eu brinco que a gente tem sempre uma muleta muito pronta já, né? Que é o tempo. Não dá tempo de parar para pensar. Não dá tempo para E a pessoa tá falando, resposta. a gente já tá com a cabeça Já lá na tá frente, lá, reagindo e efetivamente isso não vai trazer uma comunicação, é o que você falou, é uma comunicação violenta. É violenta. E isso a gente tem que voltar na inteligência emocional. Como é que eu percebo, né, as minhas reações, o que me atinge, por que me atinge, né? E é muito bacana quando a gente percebe organizações, lideranças investindo no autoconhecimento, no autodesenvolvimento. Né? Porque senão não vai rolar, vai continuar no formato lá de Hoje trás. realmente não dá pra gente parar. Não Não dá. Parar de estudar, parar de aprender, parar de ter curiosidade. As coisas mudam muito rápido, né, gente? Então, o que eu falei, hoje o próprio colaborador, ele tem informação muito rápida, né? Então, qual o conceito de liderança hoje em relação a isso? E eu acho que também mudou, né, a questão de tempo que eu levo para me desenvolver. Né? Aqui, ó, nessa roda boa que a gente está aqui, a gente tem talvez 3 gerações, né, Su? Acho que sim. Acho que a gente tem umas 3 gerações. É isso. Né? Então, talvez numa geração que eu não vou dizer idade, Por favor. mas nessa geração, se desenvolver tinha um tempo mais longo e a gente aceitava isso. Numa geração mais intermediária, pera um pouquinho, me diz para onde você está me conduzindo ou me desenvolvendo. E uma geração mais nova que fala, se não for para este lado, não vai fazer sentido. Não tem propósito, não faz sentido. Né? E muda isso, né? Não, e eu acho que o nível de curiosidade, por exemplo, né, quando eu estudava, na minha época, para eu buscar uma informação, era livro. Simplesmente livro físico, que eu amo até hoje. E, enfim, né? Mas, assim, hoje a informação está muito rápida na nossa mão. Não, Né? muito... Então, assim, como que uma pessoa que aprendeu dessa forma reage e interage com as outras pessoas? Como que ela conversa com as outras pessoas? Como que ela se comunica com as outras pessoas? Sem se sentir inferiorizada. Porque, às vezes, a gente falou de poder, né? Então, eu falo, poxa, mas eu aprendi dessa forma e, para mim, leva um tempo. E aí vem uma geração e fala, pera, vou me encurtar muito? Eu falo, nossa, mas cadê o valor? Né? Então, como que a gente valoriza, ou como que a gente gera valor naquilo que faz sentido para a relação que você está tendo ali, né? E aí, assim, você me traz uma reflexão também, Si, que é o seguinte, acho que também um outro fator muito importante quando a gente fala de comunicação é a gente abrir mão das nossas pressuposições, né? Porque das nossas crenças, enfim, como queiramos chamar. Porque, assim, eu já escuto com meu filtro, né? A gente volta para a escuta ativa, empática, verdadeira, de coração. Mas eu escuto com meu filtro. E aí eu conseguir ouvir algo uma posição que é diferente da minha, é algo que de fato dá trabalho, assim, né? E nem o nosso cérebro está muito talhado para isso, né? Porque já está ali, estrutural, né? Então... Se a gente, de novo, o autoconhecimento. Se a gente não trabalhar no nosso todos os dias, a gente vai achar que a gente sabe tudo. A gente vai achar que a forma que a gente faz é a melhor. Mas quantas vezes a ideia vem do próprio colaborador? E não é da liderança, é da equipe junto, né? E quando é coletivo, empodera demais o trabalho, né? O engajamento, né? Então, o quanto a gente pode usar realmente a comunicação para fazer elos, né? Para gerar esses elos. Porque eu acho que a gente só se engaja com aquilo que a gente está junto, se constrói, né? Que eu vejo valor. Né? Exatamente. Não, e que de alguma forma eu coloquei ali o meu pitaco, né? O meu tempero. Porque senão não faz parte de mim. A gente volta para aquele modelo tradicional de manda quem pode, obedece quem tem juízo. E me conta assim, em termos pragmáticos, da tua experiência na Leroy e outras organizações com as quais você convive, como é que você está vendo esse processo aí do líder comunicador? O que é que tem sido crítico? Traz alguns exemplos para nós, Dani, por favor. De verdade, eu acho assim, que quando o líder entende que a competência da comunicação é uma das mais importantes que a gente tem, ele se aprofunda nisso, ele estuda, ele busca uma mentoria, se ele não sabe
fazer ou dar um feedback ou conversar com a equipe mesmo, ou às vezes a própria instrução, levar o conhecimento dele, né? Porque aquelas pessoas que sabem muito e não conseguem trocar e não conseguem passar, isso realmente hoje tá muito para trás, tá muito ultrapassado. Então eu acho que tem caminhos, tem treinamentos, né? Vocês experts nisso, né? Tem treinamento para isso e o líder precisa procurar isso, ele precisa estudar. Eu acho que hoje, gente, continua sendo fundamental a leitura. Independente da forma que tu faz, que tu usa, é muito importante. Você tá... E assim, o estudo é totalmente continuado, né? Você não... Você não para de aprender nunca. Você não para de aprender. A aprendizagem é existe, contínua. Então, isso é Exato. muito importante para a liderança. O que acontece? Tem líderes que não vão por esse caminho ainda. Sim. E a gente sabe disso, gente. Tem líder que acha que se formou, que sabe tudo, e que da sempre forma fez que ele assim, fazia é bom aham. e tal, enfim. E a gente tá nesse processo, gente, de transformação total. Com algumas pessoas pegando muito rápido isso, e com outras pessoas querendo viver do mesmo jeito que viveu sempre. Sim. Então, assim, eu não sei se muda muito o cenário, porque, assim, quem quer, eu acredito que hoje pode fazer de forma diferente. O que eu acho que vem evoluindo, tá? Olhando, converso com bastante pessoas de RH, a gente sempre troca bastante. Eu acho que as pessoas vêm tendo conversas difíceis mais vezes. Tá? Numa relação, assim, de sentar, de falar, de não ser uma surpresa as coisas que vão acontecer, o que a gente tá falando com as pessoas. Eu acho que, de verdade, o líder que se propõe, ele se importa com as pessoas. Então, quando ele se importa, quando aquela pessoa é diferente para ele, faz parte disso para a vida dele dar certo, para o trabalho dar certo, né? Porque vida, trabalho, tudo uma coisa só. Quando ele entende isso, eu acho que ele tem essa flexibilidade de juntar tudo e genuinamente se importar com a pessoa. E aí eu acho que a partir disso a coisa flui. E aí você consegue ter aquela conversa difícil, que muitas vezes você usava um e-mail, que você usava uma comunicação. Ou terceirizava, ou você mandava para o outro fazer e saía correndo. né? Então, assim, eu vejo uma evolução nisso. Tá, E isso porque é bem eu acho bacana. também que com esse mix de gerações que a gente tem, as pessoas hoje, se elas não estiverem felizes, gente, não vai ficar. Não vai. se não tiver propósito, se pode. não for de verdade, não vai ficar. Não vai fazer sentido. Não vai fazer. Ô, Dani, eu gostei de 3 palavras que você trouxe aí. Ser genuíno. 2, né? Já foram 2 aqui. Ser genuíno, né? Acho que quanto mais nas relações a gente conseguir trazer o nosso eu genuíno, mais eu estou à disposição do outro. E o outro vai perceber. Sim. Né? Aí a segunda é se importar. Né? Se importar, de novo 2. Então 3 expressões, vai. Melhor. Se importar, né? E eu gosto quando você traz isso, porque acho que mudou mesmo a percepção disso, né? De que antes, você é mais um na minha equipe, ok? Mas mudou, né? E a comunicação pode vir nisso, né? E a terceira que é como é que a gente usa todo esse ambiente, né? Toda essa muvuca de pessoas, de gerações, a favor, né? Sim. Não estou dizendo que é fácil, eu acho que deve ser, é bem complexo, mas é... Com certeza um desafio. E a predisposição que os líderes estão agora para essas conversas difíceis, conversas significativas, né? Porque se não fizer, não vai dar o próximo passo, né? E a gente fala, no ambiente que as organizações estão vivendo, e nós como sociedade, se a gente não der o próximo passo, vai ficar estagnado. E aí o próximo passo vai ser muito mais difícil. E aquele resultado que eu falei não vai vir. Não vai vir de jeito nenhum, né? Sim. Aí eu acrescentaria um quarto. Aí eu colocaria a escuta com atenção plena. Sabe aquilo que eu tô escutando sem querer responder. E eu acho que alinhado a isso, acho que não é nem um quinto tópico, mas acho que tem a ver com o que vocês estão trazendo, que é a questão da humildade, né? Porque acho que tem um pouco do que a gente estava falando, né, Dani? Que, assim, tem aquele líder e é uma posição confortável dizer, eu sempre fiz assim, né? Por que agora eu tenho que fazer diferente? Então, essa capacidade de se reinventar, né? Deixar a sua xícara, né, ali meio vazia, para trazer o novo, para você olhar e falar assim, puxa, o que eu fiz antes fazia sentido, mas hoje talvez não faça mais, né? Então, assim, acho que se despir dessa verdade, dessa vaidade,
é uma coisa que é super muito importante. complexa, né? E é um ponto fundamental que você trouxe, porque a humildade faz com que a gente não vá para uma conversa com a minha verdade. Que a gente seja vulnerável. Que seja vulnerável Que pra e mim que é construa super junto. importante hoje, exato. né? E hoje tem espaço para falar de vulnerabilidade, né? E muito, Você pode ser um líder vulnerável hoje. e você Você acha que deve, tem né? que ser. Você precisa saber tudo, você pode ouvir as outras pessoas, você pode ter medo, você pode ter inseguranças, incertezas, mas como você vai lidar com isso que é importante, né, Até porque gente? você vai ter. Até porque né? você é ser humano. Então, exatamente. Você vai ter medo, você vai ter insegurança, você vai ter tudo isso. Eu acho que é a forma que você manifesta isso para o outro, né? Então, assim, se você tem a coragem, né, de se mostrar vulnerável, vai ser muito mais fácil você gerar essa tal confiança e credibilidade, Com que toda são certeza. patamar para o diálogo mais construtivo. E eu acho, uma outra coisa também, é que eu acho que antigamente, assim, a gente tinha um pouco de dificuldade de falar abertamente estratégia, Esse é um ponto também. Aham. trazer o conceito realmente como ele é. Hoje eu acho que isso muda muito. É claro que tem informações que muitas vezes as pessoas não podem trazer, não pode colocar. Mas eu acho que esse nível da verdade, da transparência, ele aumenta hoje no mundo corporativo em si. E Vocês trabalham bastante com isso, vocês devem perceber que isso vem acontecendo. mudando. E eu queria duas coisas. A primeira, assim, antes a gente falava assim, você tem informação privilegiada. Só nisso você já está dizendo para o outro que você não tem não, você não tem esse privilégio. Exatamente. Né? Agora não. Eu sou melhor que você, né? A gente compartilha algumas informações são focadas na estratégia e que talvez te trazer nesse momento não vai te agregar. Você não precise. E é para lá que a organização vai, Sim. né? E aí você trouxe que a gente trabalha com isso, né? E é super interessante, porque a comunicação acho que entra em 99,9% dos treinamentos que a gente faz. Imagina. E a cada encontro, a gente tenta, assim, primeiro entender qual é o caminhar daquela organização, daquele grupo. Porque a comunicação tem tanta coisa que se a gente também ficar, vamos trabalhar dessa forma, não, é encaixar o que vai fazer sentido para aquele grupo, né? Então a comunicação... E explicar por que faz sentido, Por que né? faz O sentido. círculo dourado, né? Começa pelo porquê. Exato. Explica por quê. Tem que fazer isso. Tá, mas por que tem que fazer isso? Por que tem que ser dessa forma? Pergunta se a pessoa entendeu e como. Exatamente. E a comunicação, eu acho que a gente vai estar aqui, se tudo der certo, daqui uns 40 anos, ainda falando Sobre comunicação. comunicação. Porque é a arte mesmo, né? É a arte da gente usar em benefício coletivo. Exatamente. Não mais do que é só A pra mim. base de relacionamento, a base de atingimento de resultado, né? Assim, a base da gente perceber o outro como complementar. Acho que tem muitas As coisas só vão coisinhas. funcionar se a gente conseguir dialogar, se a gente conseguir conversar mesmo, né? E a gente sabe, tanto o quesito pessoal quanto o quesito profissional, né? Ô, Dani, e agora, assim, pra gente... A gente podia ficar o dia inteiro aqui, né? Bora. Pra gente ir para a parte de fechamento. Se você pudesse deixar uma dica de ouro, assim, qual seria a dica de ouro da Dani, da Daniela Campos? Cara, duas. Boa. Aprender sempre. Não parar de aprender, não parar de ter nível de curiosidade. Isso ajuda muito na comunicação, porque quanto mais você sabe, mais você consegue se comunicar. Acho que isso é fundamental e você consegue entender as outras gerações também. Porque se você não tem contexto, se você não tem conteúdo, você não consegue lidar com o diferente. Então, acho que isso pra mim é super importante. E, de novo, quando você tiver com uma pessoa, para e escuta. Esteja de fato. Esteja presente, aqui e agora, sabe? O aqui e agora. Atenção plena. E eu sei que na correria do dia a dia, eu sei que com um monte de demanda que a gente tem, WhatsApp, e-mail, telefone, e os próprios colaboradores em si mesmo, a entrega, a rotina, mas assim, quando a gente estiver com as pessoas, tem que estar lá. Né? Tem que estar lá, tem que estar pleno. Dicas poderosas. Maravilhoso. Então, Dani, quero super te agradecer. Acho que não só por hoje, mas por esses 9 anos de parceria. Bastante. Que eles se transformem em mais 9, mais 9, Quanto a mais gente 9. melhorou na nossa comunicação. A gente continua tentando que a gente melhore a cada dia. Exatamente.
Mas muitíssimo obrigada pelo teu tempo, pela disponibilidade, por estar aqui conosco no nosso podcast. Eu que agradeço, gente. Sensacional. Passou super rápido, Passou, né? Foi super gostoso. Obrigada, gratidão aí pelo convite, gente. Obrigada, Dani. Até uma próxima. Obrigada. E obrigada por todos estarem aqui conosco. Um beijo e até a próxima.